Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente vem discutindo métodos para a solução do problema de força central. Nessa aula e nas próximas, a gente vai finalmente aplicar esses métodos para o caso de uma força gravitacional, certo? Uma força que depende de 1/r ao quadrado. Então, só para muito brevemente a gente relembrar algumas das propriedades que a gente já viu inúmeras vezes para uma partícula sujeita a uma força central, né? Então, a primeira coisa é que o momento angular é conservado, a energia é conservada e, portanto, a trajetória da partícula ela é bidimensional, ela está contida em um plano. Certo? Então, a gente vai fazer a escolha usual do sistema de coordenadas. Né? Então, a gente vai alinhar aqui o eixo Z com o momento angular. E aí, a posição da minha partícula ela pode ser descrita simplesmente por duas variáveis, que é a coordenada radial r e a coordenada polar, o ângulo polar θ. Então, basta r θ para especificar o movimento dessa minha partícula. E aí, relembrando, se a gente tiver um sistema de duas partículas interagindo, na verdade, esse r se refere à distância relativa entre elas. E esse sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas onde o centro de massa está em repouso e na origem. E a gente lembra também que se uma das partículas for muito mais pesada que a outra, essa coordenada relativa de fato vai ser a distância de uma partícula à outra e a outra vai estar aproximadamente em repouso. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer, né? O que a gente quer, a força que a gente vai utilizar aqui vai ser uma força do tipo 1/r ao quadrado, só que uma força atrativa, então eu já vou escrever ela assim, né, que é a força gravitacional. Então, menos K sobre R quadrado, R chapéu. Tá? Então, o K aqui seria constante gravitacional, o produto das massas, então vou assumir que tem uma massa Mzão e Mzinho, mas para todos os efeitos a gente vai deixar esse K indeterminado, vai manter em mente que ele é um número positivo. Tá? Então, o que a gente vai querer discutir hoje é justamente tentar descobrir, a gente vai ver que não é nada fácil, tá? Apesar de todo o formalismo que a gente já desenvolveu, a gente vai tentar descobrir que função é essa R de t. Né? Então, usando esse sistema de coordenadas, significa que eu gostaria de saber quem é a função Rzinho de t e θ de t. São as duas variáveis que me determinam a posição da partícula. Tá? E o que a gente vai fazer na aula de hoje é realmente, né, desenvolver esse problema. A gente vai ver que a gente não vai ter uma resposta muito satisfatória para essas funções. E aí, nas próximas aulas, a gente vai considerar, na verdade, as órbitas, né? Que é aquela função r de θ. Então, escrever o r em função do ângulo polar θ. Mas, nessa aula, a gente vai tentar, de fato, investigar essa dependência temporal. Tá? Então, para isso, a gente viu que a gente tinha dois métodos, certo? O método mais direto é simplesmente escrever a equação de movimento, certo? Que sai das equações de Newton, né, da segunda lei de Newton, quando a gente assume uma força central, a gente viu que a gente podia escrever as equações de movimento dessa maneira aqui. Então, tem uma equação para R e uma equação para θ. E aí o método é tipicamente resolver a primeira equação. Uma vez que a gente conhece essa função R de t, a gente joga aqui embaixo e consegue descobrir θ de t. E aqui a nossa função f de R é essa daqui em cima, é menos k sobre r ao quadrado. Só que né, em geral, a gente teria que resolver essa equação diferencial. Tem uma maneira ainda mais simples que a gente viu de tentar chegar na solução, que é utilizando justamente o fato de que a energia total é conservada. Tá? Então, utilizando essa informação, a gente viu que a gente pode escrever energia total como energia cinética radial, mais uma energia de rotação, mais um potencial. Né? Nesse caso, o nosso potencial seria menos K sobre R. E aí eu posso passar tudo isso para o lado de lá, manipular essa expressão, integrar no tempo, né, que eu vou ter um dr dt, e aí eu tenho essa integral aqui para resolver. Se eu conseguir resolver essa integral, a ideia é que isso vai me dar uma função r, e aqui do lado direito eu vou ter o tempo, e aí eu inverto essa função para escrever r como uma função de t. Certo? E é isso que a gente vai tentar fazer na aula de hoje. Tá? Aplicar isso daqui para o caso
do potencial gravitacional. Mas antes disso, vale a pena a gente discutir quais são os tipos esperados de movimento, né? Isso é sempre uma análise útil e importante, a gente vai ver que até quantitativamente ela é importante também para a gente conseguir resolver o problema. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é o potencial efetivo, a gente já discutiu isso algumas vezes, então eu vou passar isso um pouco rápido, né? Então, a ideia é que a gente pode analisar o movimento radial da partícula usando o potencial efetivo, que inclui aquele potencial para aquela minha força centrífuga fictícia, né? Na verdade, ela é um termo da energia cinética que a gente está incluindo no potencial, mais o potencial, que nesse caso é menos K sobre R. Tá? Então, a gente viu que se a gente plotar essa função, esse potencial efetivo, a gente consegue determinar quais são os tipos de movimento, pelo menos de maneira qualitativa. Então, se eu fizer isso, né, essa minha curva aqui tem dois termos, né? Tem esse termo aqui que é positivo, sempre positivo, tá? E que vai para infinito quando R é zero. Então, esse termo domina quando R é zero, é justamente essa parte aqui da minha curva. E quando R vai para infinito, ele cai mais rápido que esse daqui, certo? Então, e esse daqui é intrinsecamente negativo, então esse vai ganhar em algum momento. Tá? Então, a gente vai ter essa curva aqui, quando R vai para infinito, isso é zero. Né? Lembrando que eu estou assumindo, né, sempre que a gente escreve um potencial, eu estou assumindo um ponto de referência, que eu estou assumindo que o potencial é zero no infinito. Certo? É só uma convenção. Mas com essa convenção, ela facilita a nossa análise, e aí a gente tem essa curva aqui, então. E aí eu tenho diversas possibilidades para o meu movimento, dependendo de qual é a energia da minha partícula. Né? Então, lembrando que as condições iniciais, ou seja, a posição e a velocidade inicial, vão me fixar a energia inicial, que é a mesma em qualquer parte do movimento, porque a energia é conservada, e também o momento angular, que é o mesmo em qualquer parte do movimento, que o momento angular é conservado. Então, a energia e o momento angular podem ser usadas como condições iniciais também. Né? Então, dependendo da energia que eu vou ter diferentes movimentos. Né? E diferentes energias correspondem a diferentes condições iniciais do meu problema. Então, no primeiro caso, eu tenho uma energia maior que zero. Tá? E aí, nesse caso aqui, a gente lembra que a partícula vai estar restrita à região onde a energia é maior que o potencial efetivo, então ela vai estar limitada por esse R mínimo aqui, e o R, então, vai ter que estar do R mínimo até o infinito. Então, nesse tipo de movimento, a gente espera que a partícula atinja uma aproximação mínima da origem e depois escape para o infinito. Certo? E nesse ponto aqui, a gente lembra que a velocidade radial é zero, é justamente onde a energia é igual ao potencial efetivo, então a energia cinética radial é nula. Então aqui a partícula para de se aproximar da origem, a gente vai ver que ela não vai estar parada, é só o movimento radial dela, então ela vai se aproximando da origem, para e começa a se afastar, e aí escapa. Se a energia for menor do que zero, o meu raio R, ou a distância da origem, vai estar limitada entre esses dois valores, R1 e R2. Tá? Então a partícula se aproxima, né, até R1, depois se afasta até R2 e fica limitado no movimento entre essa região do espaço. E, finalmente, se a minha energia for mínima, a energia nunca pode ser menor do que a energia potencial, então o menor valor possível que ela pode assumir é esse daqui, o meu R vai estar fixo, ele não vai poder ir para lugar nenhum. E aí, nesse caso, a gente já viu, eu tenho um movimento circular. E se eu igualar, né? Bom, esse ponto de menor energia é simplesmente o mínimo desse potencial. Tá? Então, eu consigo calcular em que valor de R ele é mínimo. Isso vai me dar o R0. Tá? Então, se eu minimizar esse potencial, eu vou encontrar que ele é mínimo para esse valor de R0. L quadrado sobre MK. Esses vão ser números úteis para a gente. Se a energia for negativa, eu também posso igualar ela ao potencial efetivo e achar essas duas soluções, R1 e R2. Estão dadas por essa... Na verdade, elas estão dadas por essa expressão aqui.
Então, eu tenho aqui como energia negativa, eu estou escrevendo o módulo da energia para já ficar óbvio aqui qual é o sinal desses termos. Né? Então, isso aqui é um termo positivo, e aí eu tenho aqui, né, mais ou menos essa raiz. Né? E o que está dentro dessa raiz é menor do que isso daqui. Então, o resultado total, obviamente, é positivo. Certo? Porque o raio sempre tem que ser uma grandeza positiva. E, finalmente, né, se eu assumir uma energia positiva, eu posso também igualar o potencial, e aí eu vou ver que eu só tenho uma solução possível para R positivo, que é justamente essa daqui. Então, para R positivo, ou desculpa, para energia positiva, esse é o meu R mínimo. Esses valores vão ser úteis para a gente mais para frente, por isso que eu escrevi eles aqui. Então, a gente já viu quais são os possíveis movimentos, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que pode acontecer. A gente viu que o tipo de movimento vai mudar muito se eu tiver uma energia negativa ou positiva. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois regimes de energia. E agora sim vamos tentar finalmente encontrar quem é o R de T. Tá? Qual é a trajetória da partícula. E para isso a gente vai, como eu falei para vocês, explorar a conservação de energia. E aí a gente tem que resolver essa integral aqui. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Vai resolver essa integral para o caso em que esse meu potencial é o potencial gravitacional menos K sobre R. Então, a integral que eu tenho que resolver, né, eu vou passar já esse raiz de 2 sobre m para o lado direito. Então, eu vou ter uma integral que vai posição da partícula no instante 0 até a posição da partícula no instante z, ou no instante t, 1 sobre raiz de e menos L ao quadrado sobre 2m R' ao quadrado mais K sobre R'. Tudo isso aqui integrado em dr'. E no lado direito eu vou ter mais ou menos raiz de 2 sobre m. E a integral em dt' é trivial, né? Me dá simplesmente t, se eu estiver integrando de 0 até t. Então, esse limite de integração aqui é a posição da partícula no instante inicial, t igual a 0, e esse outro é a posição da partícula no instante t. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, faz parte da condição de contorno, né? Ou da condição inicial, onde a partícula estava no instante inicial. Então, isso aqui vai ser especificado pelas condições iniciais do problema, além, obviamente, da energia do momento angular. E essa integral aqui, eu vou manipular um pouco ela para tentar chegar num resultado, certo? Então, eu não vou fazer todos os passos aqui, para não ficar muito maçante, mas eu vou mostrar alguns dos passos intermediários, certo? Então, a gente vai definir primeiro uma variável, que é R' mais K sobre 2e. E aí, com essa variável, essa integral aqui, que eu vou chamar de i, ela vai poder ser escrita da seguinte maneira. Certo? Ela vai ser integral de 1 de 0 até 1 de t. Né? Então, o u de 0 vai ser R0 mais K sobre 2e, e o u de t vai ser o RT mais K sobre 2e. E aí aqui eu vou ter u menos K sobre 2e, tudo isso dividido pela raiz de e u quadrado menos L ao quadrado sobre 2m menos K quadrado sobre 4e. Integral em du. Então, né, enfim, isso aqui são só algumas manipulações. Na verdade, o que eu fiz foi multiplicar em cima e embaixo por R'. Então, vai aparecer um R' aqui em cima. Aqui embaixo vai ficar um E R' ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2m mais K R'. E aí eu posso completar quadrados e manipular um pouco essa expressão para simplificar ela dessa maneira. Certo? Então, efetivamente, a gente tem duas integrais para fazer aqui. Uma integral de u sobre raiz de u quadrado menos b e uma integral de 1 sobre raiz de u quadrado menos b. Efetivamente, são essas duas integrais que a gente tem que resolver. As duas têm solução analítica. Tá?
Para simplificar um pouco a notação, eu vou definir essa constante a quadrado, que vai ser k quadrado sobre 4e ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 2me. E dá para mostrar que para qualquer valor de E, né, lembrando que o E sempre tem que estar acima daquele valor mínimo, mas mesmo para o valor de E positivo ou negativo, isso daqui é sempre maior ou igual que zero. Certo? Então, isso de fato é um número positivo. Por isso que eu escrevi A ao quadrado já para a gente lembrar disso. E aí eu tenho que fazer essa integral. Certo? O resultado dessa integral, né, então, eu vou poder reescrever isso daqui, né, com essa definição, como 1 menos k sobre 2e, raiz de u ao quadrado menos a ao quadrado du, e sobra aqui 1 sobre raiz de e, que eu coloquei em evidência. Então, como eu falei para vocês, eu tenho uma integral de u, raiz de u ao quadrado menos a ao quadrado. Na verdade, deixa eu escrever isso de uma maneira um pouquinho diferente, para ficar mais óbvio. Então, na verdade, eu vou deixar o e aqui dentro, então eu vou ter e de u ao quadrado menos a ao quadrado. Deu. E o resultado dessa integral vai depender do sinal de e. Certo? Se e for positivo, eu vou ter uma integral do tipo... Deixa eu rabiscar aqui. Eu vou ter uma integral tipo 1 sobre raiz de u ao quadrado menos a ao quadrado. Isso aqui se e for positivo. Vou ter isso aqui no meu denominador. Se o e for negativo, eu vou ter que fazer uma integral de a ao quadrado menos u ao quadrado. E o resultado dessas integrais dependem desse sinal. Tá? Então, o que eu vou fazer nessa aula, porque é o caso mais interessante para a gente, é considerar o caso de E negativo. Tá? Então, vou assumir que a minha energia é negativa, ou seja, eu estou em um daqueles casos em que a minha órbita é limitada entre dois raios. Tá? E aí, nesse caso, dá para fazer essa integral. Então, no caso de uma energia negativa, eu vou, enfim, né? Essa integral dá para olhar uma tabela de integrais, não é difícil, mas a minha integral vai ser, o resultado dela vai ser o seguinte: b sobre raiz de módulo de e arcosseno, né, o inverso do seno de r menos b sobre a, mais π sobre 2, menos raiz de a ao quadrado menos r menos b ao quadrado sobre raiz do módulo de e. Onde esse b é uma constante útil aqui que eu defini, que é simplesmente k sobre 2 módulo de e. Então, é um número positivo também. Tá? Então, eu posso escrever toda a minha solução em termos desses dois parâmetros, a e b. E aí eu lembro que esse é o resultado da minha integral, né? Do lado direito, eu tinha que isso era igual a raiz de 2 sobre m t. Mais ou menos dependendo do sinal da minha velocidade. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é no final das contas, o que a gente vai ter é o seguinte. Vai ter a seguinte expressão. Né? B, eu vou repetir o que está escrito ali em cima. Né? Esse B e esse A são constantes.
eu vou passar o raiz de módulo de E para o lado direito, então mais ou menos raiz de 2 módulo de E sobre mt. Ah, e eu fiz uma hipótese importante aqui, tá? Que eu assumi, vocês podem estar se perguntando aqui, eu tinha uma integral, né, do instante inicial até o instante t, e isso dependia de onde a partícula estava no instante inicial, né, do r de zero, era o limite inferior da minha integral em r. Tá? E aqui, para simplificar a minha expressão, eu assumi que o r de zero é o ponto de máxima aproximação, certo? Então, é igual ao R1. Né? Onde R1 a gente lembra era aquele valor, né, para uma energia negativa, era o valor de máxima aproximação da origem. Tá? Então, eu assumi isso para escrever esse resultado aqui. Né? Isso efetivamente significa escolher qual é o meu instante inicial. Então, é como se eu tivesse começado a marcar o tempo quando a partícula chegou próxima à origem. Né? Chegou o mais próximo à origem da trajetória dela. Então, é esse o resultado final que a gente tem. A gente consegue fazer a integral, né? Tem aqui esse R. E eu teria que inverter isso e escrever um R em função de t. Só que essa expressão aqui, ela não é invertível. Eu não consigo escrever usando funções simples essa função que eu gostaria de obter, que é um R de t. Então, a gente consegue fazer a integral, a gente consegue estabelecer uma relação entre R e t, mas não é exatamente a função que a gente gostaria de ter, porque a gente não consegue inverter essa igualdade. A gente não consegue resolver essa expressão para R. Então, esse é um dos grandes problemas de tentar calcular a trajetória dessas partículas, é que a gente não consegue achar uma função analítica para o R de t e o θ de t. Tá? Por isso, a gente vai também considerar a órbita. A órbita a gente vai ver que vai ser mais simples, a solução vai ser mais simples do que isso daqui. Tá? Mas para de fato determinar onde a partícula está em cada instante de tempo, eu chego nessa relação que eu não consigo inverter. Tá? Obviamente, a gente pode sempre fazer isso de uma maneira numérica. Né? Eu posso, por exemplo, jogar um instante de tempo aqui e tentar resolver numericamente isso para R, saber qual é o valor de R que satisfaz essa expressão. Porém, tem uma informação útil que a gente pode tirar dessa expressão. Esse trabalho não foi 100% em vão. Que é o seguinte, né? Tudo bem, eu não consigo achar R de t, mas eu consigo achar t de R. É basicamente a expressão que a gente tem. E daí, o que eu posso fazer com isso? Eu posso calcular qual é o período desse movimento. Tá? Então, a gente assumiu que no instante inicial a partícula estava no ponto de máxima aproximação. Eu posso calcular, por exemplo, quanto tempo ela leva até chegar na distância máxima. Né? É simplesmente saber em que instante de tempo esse R aqui vai valer R2, que é aquela distância máxima. Certo? Se a gente lembrar, essa distância máxima é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, o que eu estou calculando, né? Eu assumi que o tempo inicial é quando a partícula está aqui, e eu estou calculando qual o instante de tempo em que ela chega aqui. Isso deveria ser metade do período, porque ela fica oscilando entre aqui e aqui. Certo? Então, se eu calculo isso daqui, deveria ser metade do tempo de uma órbita completa. Tá? Se eu jogar, então, esse R2 naquela expressão que a gente tinha encontrado antes, eu vou acabar achando o seguinte. Eu tinha aqui um K sobre 2 módulos de E, e eu tinha um arco seno, e o R2 é justamente isso daqui, né? Isso daqui é B mais A. Tá? Então, eu vou querer calcular aquela expressão que a gente tinha em R igual a B mais A. Se eu fizer isso, eu vou chegar em um arco seno de A sobre A, mais π sobre 2, menos uma raiz
de A ao quadrado menos A ao quadrado. E do lado direito, eu vou ter raiz de 2 módulo de E sobre M. E o instante em que eu chego nesse valor de R, né, o valor de R2 que eu joguei aqui dentro, vai ser justamente metade do período. Esse é o instante de tempo. E eu sei que daqui para cá, a minha velocidade é sempre positiva, então eu posso sempre pegar o sinal de mais daquela expressão que a gente tinha encontrado. Então, isso daqui simplifica bastante, né? Esse termo dá zero. Aqui eu tenho um arco seno de 1, ou seja, qual é o ângulo que me dá seno igual a 1? E esse ângulo vai ser π sobre 2. Então, o resultado que a gente chega é que πk, na verdade eu vou ter π sobre 2 mais π sobre 2, isso vai me dar um π, então eu tenho πk sobre 2 módulo de E vai ser igual a raiz de 2 módulo de E sobre M, período sobre 2. Então, eu chego que o período da minha órbita vai ser πk, raiz de M sobre 2, 1 sobre módulo da energia elevado a 3 meios. Então, apesar de eu não conseguir achar a função r de t, a gente conseguiu calcular explicitamente aqui qual é o período dessa órbita. Né? Quanto tempo leva para a partícula, né? Então, sair desse ponto de máxima aproximação, chegar no de máximo distanciamento e depois voltar para o mesmo ponto. Né? Então, esse período é justamente esse aqui que a gente calculou, e a gente calculou a partir da equação de movimento, apesar de não ter conseguido achar a equação da trajetória. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, como a gente viu que não é fácil achar a equação da trajetória, a gente até consegue resolver a integral, mas não consegue inverter aquela relação. O que a gente vai tentar investigar, então, é a equação da órbita. A equação da órbita é onde a partícula está para cada valor de ângulo θ. Então, a órbita vai essa equação da órbita vai me desenhar qual é a curva que essa partícula vai fazer ao se deslocar. Tá? É isso que a gente vai fazer na próxima aula, então. Por essa aula era isso. Tchau, tchau.